Olá galera, estou de volta com mais uma questão da OAB para você ir praticando, treinando e compreendendo como é que a banca costuma cobrar os assuntos. Hoje a gente vai tratar de um assunto da parte do direito das obrigações, especificamente a solidariedade passiva. Esses temas de direito das obrigações, o direito das obrigações já começa a aumentar bastante os nossos temas, a ampliar o leque de possibilidades que nós temos. Um dos temas que chama bastante atenção na prova da OAB é a solidariedade, que ela tem um regramento não muito longo, mas bastante detalhado. E por conta desses detalhezinhos, a OAB costuma explorar eles para te causar problemas na hora da prova. E a solidariedade ela é bastante importante na prática mesmo. É muito comum se visualizar obrigações solidárias. Por exigência que a gente tem de mercado em relação a alguns tipos de contrato, eu vou acabar fixando o contrato sempre com solidariedade. Para aquisição de imóveis, quando as pessoas são casadas, eu exijo lá que seja estabelecido o contrato com os dois cônjuges, porque isso dá uma garantia a mais para o credor. E aí aparece bastante. A OAB, preocupada com isso, sabe que isso é algo que costuma aparecer na sua prova, pede bastante sobre solidariedade. Veja, existem duas possibilidades de solidariedade. De um lado, a solidariedade ativa e de outro lado, a solidariedade passiva. Então, solidariedade de credores e solidariedade de devedores. Na questão 38 do 10º exame da OAB, caiu a solidariedade dos devedores, a solidariedade passiva. Essa questão tratava de 3 devedores, Paulo, João e Pedro, e um credor, Fernando. Primeiro, fica a dica, sempre que você for tratar de questão de direito das obrigações e de direito das sucessões, desenhe. Não é brincadeira. Se você for tentar, dá, lógico que dá, mas se você for tentar tratar do exercício apenas mentalmente, sem desenhar, a chance de você errar é muito grande, muito grande. Porque, em geral, os exercícios eles são um pouquinho mais longos e eles têm mais detalhezinhos e eles vão explorar esses detalhes. Então, presta bastante atenção. Veja, olha aqui. Então, primeira situação, eu tenho um credor, Fernando, e 3 devedores, Paulo, João e Pedro. Pois bem, e daí? Os 3 são mutuários, contraíram um empréstimo com o credor Fernando, tornando-se assim devedores solidários do valor total de R$6.000. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou-o da solidariedade. Olha aqui, o Fernando então tirou o Paulo da solidariedade. Ficaram na solidariedade apenas João e Pedro. O que isso significa? Veja, ao excluir alguém da solidariedade, o Fernando pegou a dívida e tirou uma parte da dívida e tirou uma parte dos devedores. Como é que ele vai se relacionar com esse devedor que ele tirou da solidariedade? No caso aqui, o Paulo. Não interessa. A relação do Fernando com o Paulo, a partir de então, é uma relação obrigacional normal. Um credor, um devedor. O que nos interessa é o que continua. O que continua? Os outros 2 devedores em relação ao Fernando. Pois bem, continua lá o exercício. Exonerou então o Paulo da solidariedade. João, por sua vez, tornou-se insolvente. E no dia do vencimento da dívida, o Pedro pagou integralmente. Então, graficamente, como é que fica? Aqui eu excluí o Fernando para ficar mais fácil ali, para não ocupar tanto espaço, mas o Paulo continua lá. O João é o insolvente, então está lá o símbolozinho que ele está sem a grana, e o Pedro é o cara que pagou. Pois bem, a partir daí, então um deles foi tirado da solidariedade, os outros 2 permaneceram, mas um era insolvente. E aí o último pagou. Como é que vai funcionar essa relação? Então, se quem que foi pagou? O Pedro pagou integralmente, pagou os R$6.000. Ele pagou os seus R$6.000 e perdeu. Na verdade, o exercício nem fala o valor que ele pagou, mas pagou integralmente. Como é que vai funcionar? Então, volta aqui no desenho para você entender. Se essa dívida inicialmente era de 6.000
Lembra, solidariedade não divide, mas vamos dividir aqui hipoteticamente. Quanto cada um deveria? 2.000 para o Pedro, 2.000 para o João e para o Paulo, né? 2.000 para o Pedro. Quando o Fernando tira o Paulo, os 2.000 do Paulo continuam lá. O Pedro e o João continuam devendo 4.000. E aí desses 4.000, 2.000 são do João e 2.000 são do Pedro. Portanto, quanto que o Pedro pagou lá no fim? 4.000. Só que, quanto ele deveria pagar? Ele pagou 4.000. Se a gente voltasse àquela divisão inicial ideal, ele deveria pagar 2.000, o João 2.000 e o Paulo 2.000. Mas ele acabou pagando o dobro. Por que ele pagou o dobro? Porque o João é insolvente. E aí? Parece justo para você que o Pedro arque com o prejuízo de 4.000? Não, porque ele não tem como cobrar do João de volta, porque o João é insolvente, então ele morreu em 2.000 do valor do João. Como é que eu vou solucionar isso? Aí o código estabelece algumas regrinhas. Veja aqui. Primeiro, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota. Ou seja, ele pode exigir dos demais a cota. Se ele tivesse lá no início, sem pensar em retirada da solidariedade do Paulo, ele pagaria os 6.000. Ele ia poder exigir a cota parte de cada um deles. Então, poderia exigir 2.000 do Paulo e 2.000 do João. Né? Mas o Paulo foi tirado da solidariedade. No fim, o Pedro pagou e o João era insolvente. Como é que ele vai cobrar do João a cota parte do João? Não vai cobrar, né? Porque o João é insolvente, não vai adiantar nada. Mas e aí, tem outro codevedor? Né? O Pedro ficou sozinho naquele negócio. Ele vai morrer no prejuízo? Não. O artigo continua. Dividindo-se igualmente por todos a parte do insolvente, se houver, presumindo iguais no débito as partes de todos os codevedores. Ou seja, eu vou dividir entre todos os codevedores a parte do insolvente. Eu vou dividir a parte do João entre todos os codevedores, já que o João é um codevedor insolvente. Mas só ficou o Pedro no negócio. Então, a primeira resposta que te viria à cabeça seria, não, ele vai ficar com prejuízo. E aí tem um segundo artigo importante. O artigo 284 estabelece que no caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte da obrigação que incumbia ao insolvente. Ou seja, o João tinha que pagar 2.000. Eu vou dividir a parte do João em 2. 1.000 de prejuízo para o Paulo, 1.000 de prejuízo para o Pedro. Mas o Pedro já pagou os 4.000. Ou seja, ele pode cobrar 1.000 do Paulo. Né? Agora, ele vai ter no fim feito um pagamento de 3.000, se ele conseguir receber do outro, né, a parte do insolvente, e o próprio Paulo vai também ter feito um pagamento de 3.000. Lembra aquele 2.000 inicial que ele foi tirado da solidariedade e mais 1.000 que voltou agora da cota parte do insolvente. Então, ele pode cobrar dele 3.000. Vamos ver como é que funcionou o exercício. Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois Fernando o exonerou da solidariedade. Olha o artigo aqui. Contribuirão também os exonerados da solidariedade. Logo, essa alternativa está incorreta. B. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3.000. Que cuidado com a pegadinha, né? Ele pode cobrar do Paulo 3.000? Suponha que sim. Se ele pagou 4.000 e ele cobra do outro 3.000, quanto e recebe, né? Supondo que ele receba. Quanto no fim ele mesmo pagou? 1.000. Parece justo com o Paulo que ele seja obrigado a pagar 3.000 enquanto o Pedro paga só 1.000? Evidente que não, né? E aí volta aqui para o exercício. B. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3.000. Volta lá, o artigo 284 fala, contribuirão também os exonerados da solidariedade. Olha o exercício. O exercício fala quanto o Paulo pagou? Não.
Se não fala quanto pagou e não fala quanto ele eventualmente teria feito esse pagamento, você volta a essa parte aqui que eu sublinhei lá no início, que era importante. O Pedro pagou integralmente o empréstimo. Quanto era o empréstimo? 6.000. Volta para o cálculo. Quanto que o Paulo tinha que pagar no começo? 2.000, o João 2.000, o próprio Pedro 2.000. Só que o João é insolvente, né? E aí, 2.000 do Pedro, mais 2.000 do Paulo, mais 1.000 da parte do insolvente. Então, ele vai cobrar os 1.000 da parte do insolvente do Paulo, mais os 2.000 que o Paulo tinha que pagar. Portanto, somando a parte do insolvente de 1.000, mais a parte que era do próprio Paulo de 2.000, a gente chega nos 3.000 que ele pode cobrar. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3.000. Né? Essa parte você tem que cuidar também. Veja que eu tracei no exercício, na segunda parte, aquela divisão sempre em cotas ideais. Só que o exercício não menciona o pagamento feito pelo Paulo. Né? Então, você tem que atentar. Se o examinador tivesse falado que o Paulo pagou parcialmente a dívida também, você tinha que abater a parte que ele pagou. Então, toma cuidado com esses detalhezinhos, que a OAB gosta de perguntar assim, para ir te induzindo em erro. Pois bem, a gente já sabe que as outras são erradas, mas vamos ver por quê. Ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando, permitindo-se que cobre a integralidade da dívida dos demais. Então, a integralidade. Pode ele cobrar a integralidade dos codevedores? Lembra, solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. A solidariedade que havia era dos devedores com o credor. Agora, quando um dos codevedores pagou, acabou a solidariedade. Ele não pode cobrar do jeito que quiser dos demais. Ele vai ter que cobrar a cota parte de cada um, como a gente falou na alternativa anterior. Volta aqui para a última. Pedro deveria ter pago a Fernando apenas 2.000, pois a exoneração da solidariedade em relação a Paulo importa necessariamente a exoneração da solidariedade em relação a todos os codevedores. Negativo. A exoneração da solidariedade é individual. O 284 menciona que haverá rateio entre codevedores, contribuindo também os exonerados da solidariedade. Mas não fala em nenhum momento que a exoneração da solidariedade de um importa na exoneração da solidariedade dos demais. Eu exonerei um, exonerei aquele. Os demais, se tivessem 20 codevedores, se eu exonero um deles, os outros 19 continuam codevedores solidários. Exonerei mais um, 18 codevedores solidários, e assim sucessivamente. Tá? Então não tem essa de exonerar para todos. E é para isso que serve a atribuição de solidariedade, para que não seja apenas um a pagar a cota parte, mas o valor integral. Então, presta atenção nesses detalhes aí sempre que a gente tratar de solidariedade. Ok? Até a próxima.